Fala pessoal, começando mais um Scatocast, o último podcast da sua vida. Vamos lá pessoal, vamos continuar falando sobre a volta de Jesus com as palavras de Jesus. Eu acho que não existe melhor escatologia do que a do nosso próprio mestre, onde ele foca naquilo que é central, em coisas específicas. Bom, como eu falei para vocês no último vídeo, eu vou explicar esse versículo que parece que passa batido, mas na verdade é como se fosse Jesus replicando as profecias bíblicas. Lá em Ezequiel 38, Ezequiel fala sobre as aves de rapina e os abutres devorando a carne de todos os ímpios, devorando a carne de todos aqueles que fazem parte do império do anticristo. No capítulo 38 de Ezequiel, Ezequiel vai traçar para nós uma identidade específica e a nacionalidade, já fica a dica aí para quem quiser estudar, do anticristo. E no capítulo 38 ele fala da derrocada desse grande exército, a qual ele levanta contra a nação de Israel e a sua derrota. E ele fala que os abutres vão comer a carne de todos os guerreiros do exército do anticristo. Então, é sobre essa profecia que Jesus lança essa frase: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mas a questão é, quem vai derrotar o exército do anticristo? E Jesus acabou de falar isso no versículo anterior, quando ele disse: a volta do Filho do Homem será como um relâmpago que brilha de um ponto a outro nas extremidades do céu. Então, Cristo, ele vai passar por todos os lugares, cada cidade da terra, e onde ele passar, ele vai estar derramando a ira de Deus. E isso é um ponto muito importante e você precisa entender isso. Quando Adão pecou, o pecado trouxe ira sobre o homem. Só que essa ira é a ira de Deus. Então, quando Jesus ele morre na cruz para nos salvar, ele não está nos salvando de Satanás. Jesus não está nos salvando de demônios, de Satanás. Jesus está nos salvando do próprio Deus. Isso parece ser uma loucura agora. A sua mente acaba de explodir. Não, brincadeira. O fato é que Jesus veio para nos salvar da ira divina. Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar de si mesmo. E essa é a ira de Deus sobre todos os ímpios. Então, onde Jesus estiver passando, ali ficarão os cadáveres de todos os ímpios, de todas as pessoas. Agora imagina o caos no mundo inteiro. Aqui já não vai ter uma economia vigente, não vai ter um sistema governamental vigente, não vai existir mais instituições. Então não vai ter ninguém para recolher os corpos dos inimigos de Deus. Quem vai fazer o trabalho sujo serão as aves do céu, os abutres, porque isso está profetizado. E João, ele vê isso, relacionando isso à volta de Cristo em Apocalipse capítulo 19. Linke esses textos e veja. Então é sobre isso que Jesus está falando. Onde estiver um cadáver, não vai existir enterro, não vai existir lamentação, não vai existir luto naquele dia. Apenas os abutres comendo a carne putrefata de todos os inimigos de Deus. Meu Deus, que coisa horrível. Nossa, mas como assim, pastor? Que Jesus é esse? É o Jesus das Escrituras. Não é o Jesus Hello Kitty, o Papai Noel cósmico que muitas teologias falsas pregam por aí, mas é o Jesus das Escrituras. É o Jesus que vai vingar toda a ira de Deus, que vai trazer a vingança sobre toda a ofensa que os nossos pecados fazem contra Deus. E é assim que vai ser. Eu sei que os nossos vídeos estão ficando pesados, mas é o teor dessa profecia, é o teor desse assunto. E no versículo 29, olha só, pega a sua Bíblia e leia junto comigo. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, imediatamente depois da tribulação, pós
tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Olha só, o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Ou seja, as pessoas todas vão reconhecer na vinda de Jesus que é Ele. E que toda a Bíblia, todas as pregações, tudo aquilo que as pessoas se recusavam a entender, aquilo é verdade. Por isso vai haver uma grande lamentação sobre toda a terra. Porque eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo. Olha só, de uma extremidade à outra do céu. Então, olha só que incrível isso. Esse é o ápice da história. E esse é o fim dos tempos. Enquanto Jesus estiver voltando, preste atenção, não importa onde você esteja, não importa se você está escondido num mato, escondido no meio da Amazônia, se você estiver num bunker, se você estiver numa grande cidade, escondido dentro de uma casa, não importa onde você estiver, o Senhor virá arrebatar você. Esse é o arrebatamento. E no início desse trecho, ele deixa bem claro, após a tribulação daqueles dias. Então o arrebatamento é pós-tribulação. As Escrituras deixam claro, Jesus não falou sobre nenhum arrebatamento até agora. Ou seja, não vai haver um arrebatamento. Quando as pessoas falam desse arrebatamento, falam de um segundo arrebatamento. Como assim? A Bíblia não fala de 2 arrebatamentos, a Bíblia não fala de 2 voltas de Jesus, e todos os outros textos que falam sobre arrebatamento, eles deixam claro que o arrebatamento está atrelado à volta de Jesus. Então não existe 2 voltas. Então, para que você encaixe um outro tipo de arrebatamento, ele precisa ser secreto. E é tão secreto que Jesus não sabe, Deus não sabe e ninguém sabe. Nenhum santo, nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém sabe. Apenas especuladores. Apenas essas pessoas pensam assim. Mas para mim, isso é uma teologia que vai trazer mais dano do que bênçãos nesses dias. Porque ela não prepara a igreja para esses dias. Pare e pense um pouco. Você vive como se você fosse ser arrebatado a qualquer momento. E você está se preparando para isso. Mas não existe um preparo real, porque você não sabe ao certo em que momento você vai ser arrebatado. E você acredita que você vai ser arrebatado antes de todas essas coisas. Então, não interessa o que o anticristo vai fazer e como vão ser esses dias, porque, afinal de contas, quando tudo ficar ruim, eu vou ser arrebatado. Mas, e se você não for arrebatado? Se você não for arrebatado nesse caso, você não se preparou para o pior cenário. Então, seja precavido e se prepare para o pior cenário. Não se prepare para o melhor cenário. Sabe, às vezes, você vai no mercado e às vezes, eu vou comprar tal coisa, algumas coisas. E aí você resolve levar um dinheiro exato para aquilo que você vai comprar. Mas você chega no mercado e todos os preços subiram e você não pode comprar tudo aquilo. Você não se preparou para o pior cenário. Você foi viajar e você não fez o seguro do seu carro, porque você não espera, ninguém espera bater o carro ou ter um pneu furado no meio do nada ou que alguma coisa de errado aconteça. Ninguém espera isso. Mas se preparar para o pior cenário é estar seguro em qualquer situação. Então você precisa entender isso. Você precisa compreender que estar preparado para o pior cenário é a melhor opção. Entenda isso. É o que Jesus está falando. Então, onde você estiver, não siga nenhum Cristo que as pessoas vão dizer, olha, tem um Cristo e ele está em tal lugar. O Cristo,
está no deserto ou ele está naquela igreja, naquele lugar, ele está no monte. Não acredite. É aquilo que nós estávamos falando no vídeo anterior. Não acredite, porque Jesus Cristo vai pessoalmente te buscar onde você estiver. Você vai ser arrebatado no final da tribulação, onde você estiver. E onde você estiver, na cidade que você estiver, quando você olhar para o céu, você vai ver o sinal da vinda do Filho do Homem. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, os poderes do céu serão abalados e você vai ver as nuvens se rasgando. E Jesus estará vindo com poder e grande glória. E ele vai enviar um anjo especialmente para arrebatar o seu corpo. Não vai ser no abrir e piscar de olhos, porque esse texto não está falando sobre arrebatamento, mas esse texto está falando sobre a glorificação do corpo. Então, quando esse anjo que vai ser enviado ao seu encontro, e ele vai te abraçar, te envolver, para que você seja arrebatado agora para o encontro de Jesus nas nuvens. Então, veja bem, Jesus está nas nuvens, ele está descendo e você vai ser arrebatado para encontrar com ele nas nuvens. Por causa desse cenário tão fantástico, o seu corpo vai ser transformado, ou seja, glorificado. Então, seu corpo será glorificado nesse exato momento. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, sobre abrir e piscar de olhos, ele não está falando sobre arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser visível e ele vai acontecer no final da tribulação. O que ele está dizendo é que o seu corpo será glorificado. Se nós estivermos vivos, na volta de Jesus, os nossos corpos serão glorificados para que possamos, para que nós venhamos poder subir aos céus, no arrebatamento. Nós estaremos vivos nesse momento. Não será como um brilho que vai nos levar do nada aos céus de uma forma rápida, onde a nossa roupa vai ficar no chão. Não, não é isso. E não interessa se você vai ter um celular no bolso ou não. Não tem nada a ver sobre isso, ok? Algumas pessoas falam, mas então se não vai ensinar, se nosso corpo vai ser arrebatado dessa forma, então nós vamos levar nossas roupas. Sim, e daí? Jesus foi assunto aos céus, ou seja, arrebatado, levado aos céus com as suas roupas. Elias foi arrebatado aos céus com as suas roupas. Ele só deixou o seu manto para trás, mas ele foi arrebatado com as suas roupas. Sabe qual é o grande erro que as pessoas têm acerca desse ponto? É algo chamado dualismo grego. O dualismo grego, essa forma de pensar grega, que não vem da forma de pensar das Escrituras, é de que tudo aquilo que é material, ou seja, a matéria é má, e tudo aquilo que é as ideias, os pensamentos, ou no conceito bíblico, no conceito religioso, aquilo que é espiritual é bom. Só que a minha Bíblia, pelo menos a minha Bíblia, ela diz que quando Deus criou a terra, quando Deus criou os mares, o céu, as plantas, os animais, as aves, os peixes e o homem, todos eles criados de forma material, ele diz que tudo isso é muito bom. Então, esse dualismo grego, ele não faz parte da mentalidade judaico-cristã das Escrituras. Essa ideia filosófica de dualismo é algo que é inserido através da filosofia grega no início da formação do pensamento da igreja. E ela vai tomar uma proporção muito mais forte com Agostinho. Eu amo Agostinho, eu amo a teologia de Agostinho, mas nesse ponto filosófico, para mim, Agostinho falhou terrivelmente. E quando ele abraça essa teologia, então ele desconsidera o material e ele considera apenas o espiritual. Então, para mim, Agostinho falhou terrivelmente ao abraçar essa filosofia dualista grega. Então isso forma, na verdade, essa filosofia, essa mentalidade grega,
ela abraça todas as outras religiões. O espiritismo, o budismo, o islamismo, né? Todos os ismos, todas as outras religiões, elas tendem a essa filosofia grega de que o material é mal e o espiritual é o que é bom. Sendo que para Deus, o natural e o espiritual estão no mesmo âmbito. E é por isso que tanto as coisas espirituais também são más, quanto as coisas naturais. E assim como as coisas naturais são boas, assim as coisas espirituais também são boas. Por isso, em Hebreus capítulo 12, o autor ele vai dizer que mais uma vez céus e terra serão abalados, porque uma vez eles já foram abalados. E eles serão abalados mais uma vez, porque existem coisas que no mundo espiritual não são boas, assim como no mundo natural também não são boas, mas ele não está dizendo que toda a matéria é má, assim como nem toda a espiritualidade é má. Então, você precisa romper com essa mentalidade. O seu corpo será arrebatado com as suas roupas, com o que você estiver carregando nesse momento, tá? Mas você não vai carregar uma televisão, você não vai carregar um carro, você não vai levar a sua casa para o encontro de Jesus nos ares, com certeza não isso. Mas as suas roupas não vão ficar no chão. Você vai ser arrebatado porque um anjo, ele vai te carregar, ok? E você vai encontrar com Jesus. E Jesus vai estar derramando a sua ira e a sua vingança sobre os seus perseguidores e sobre as pessoas que te zombaram em todo esse período onde o anticristo governa sobre a terra e traz zombaria, medo e perseguição contra todos os santos. Por isso que onde estiver os abutres, ali estarão os cadáveres. Ou, onde estiver o cadáver, ali estará os abutres. Porque ao passo que Jesus estiver indo de cidade em cidade, cruzando os céus, desde o leste até o oeste, ele vai estar tanto arrebatando a igreja quanto derramando a sua ira. Então, nós vamos ver com detalhes todas essas coisas dentro das profecias e principalmente no livro de Apocalipse. Tudo isso vai ser esclarecido para nós. Quanto mais nós nos aprofundarmos nesse estudo, nesse entendimento, você vai ver que a Bíblia é cheia de detalhe em cada uma dessas coisas. Por isso você precisa estar inscrito, por isso você precisa curtir e compartilhar esse conteúdo, porque mais pessoas precisam desse conhecimento. Eu quero que você compreenda que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. E se Ele permitir que você passe sobre todos esses acontecimentos, é porque Ele sabe que o que isso vai gerar na sua vida e o que isso vai gerar na sua espiritualidade e o que isso vai construir em você é muito maior do que simplesmente Ele te arrebatar de uma hora para outra. Imagina você estar no seu carro, dirigindo num dia comum e alguém fechou o seu carro. E você naquele momento não teve autocontrole e xingou. E você xingou aquela pessoa e você ficou irado. E quem sabe você abaixou o vidro e fez sinais obscenos. E o arrebatamento começa nesse momento. E o arrebatamento começa simplesmente nessa hora. Não faz sentido, não é o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala no momento exato. Depois de todas essas coisas, você não vai estar na rua dirigindo seu carro comum. Não vai ter pessoas pilotando aviões nesse momento, porque vai ser uma crise mundial terrível. Não vai ter aviões decolando com cristãos pilotando os aviões. O sistema do anticristo não vai permitir que os cristãos vivam uma vida comum. Você precisa compreender isso. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos nesse estudo, você vai ter a clareza dessas coisas. Mas uma coisa que eu quero falar para você, eu já falei no outro vídeo, em um outro vídeo dessa série, é que o amor lança fora todo medo. Por mais que o cenário seja de caos, você precisa entender uma coisa. Você vai estar se movendo pelo amor, tanto dos perdidos quanto o amor ao Senhor. E isso vai ser o combustível para que você passe pela tribulação, totalmente guardado pelo Senhor.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida e não perca nenhum Escatocast. Você vai se aprofundar cada vez mais e vai ter capacidade, através do conhecimento, de se preparar da melhor forma para a volta de Jesus. É sobre isso esse canal. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esquece, assista aqui o nosso último vídeo, ou aqui, eu não sei, mas o Tito vai colocar no lugar certo. E se inscreva, curte, comenta o que você achou e comenta aquilo que você realmente acredita. Se você quer falar algo que você não acreditou nesse vídeo, sobre alguma coisa que eu falei, você é bem-vindo. Não tem problema nenhum. Vamos construir essa teologia juntos. Amém? Que Deus te abençoe.